Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui trazer um assunto onde eu jamais achei que eu fosse trazer aqui nesse canal, mas devido ao teor, né, devido à seriedade do que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, e eu venho trazer, né, esse tema a nível de conhecimento, porque cada um de nós precisamos melhorar nessa área, que é o orgulho, que é a soberba. E dentro disso eu quero falar sobre um demônio, né? Sobre o próprio inimigo Satanás, que antes ele era um querubim chamado Lúcifer. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui, lendo a palavra, meditando juntamente com todas vocês. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que existe uma frase que me preocupa muito, né? Pessoas que às vezes não têm muito entendimento e falam, porque o inimigo, aí fala o nome, né? Está aqui debaixo dos meus pés. Não, irmãs. Isso é um erro grave, é um erro teológico grave, é um erro espiritual. O inimigo da nossa alma, ele está debaixo dos pés de Jesus, irmãs. De Jesus. A ele sim é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Então, irmãs, e nós precisamos estar na dependência de Deus. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero ler aqui alguns trechos da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui, viu, irmãs? Eu vou ler aqui Ezequiel 28, que é mais completo, e ele é bem abrangente, eu vou lendo e eu vou falando. Então, a palavra que eu quero ler aqui se encontra em Ezequiel 28, a partir do versículo 1, 2, eu vou lendo alguns versículos e vou falando. Profecia contra o rei de Tiro. E aí ele vai falar, ó, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus. Ainda que estimes o teu coração como se fosse o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder a ti. Olha aqui, irmãs, o versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Olha o coração. Essa profecia aqui é uma profecia contra o rei de Tiro, mas alguns comentaristas vão dizer que é a própria personificação, é a tipologia do inimigo, devido aqui a alguns comportamentos e características que Lúcifer ele tinha. Então vamos lá, eu vou lendo, viu, irmãs? Olha o versículo 12 que diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, ou seja, ele era o próprio padrão, a simetria, o padrão da perfeição, irmãs. Olha que coisa impressionante, cheio de sabedoria e formosura, era bonito, né? O Lúcifer era bonito. Estavas no Éden, olha só, a serpente. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. Olha só, irmãos, como é que ele era, né? Como que ele era. Vamos lá.
Lá no Jardim do Éden já tinha, né? Pedras preciosas. Mas vamos aqui, nós estamos falando de um ser que vivia na presença de Deus, aqui na presença de Deus, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. O sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira. E ele vai falando, esmeralda, ouro, se fizeram, engastaste, e os ornamentos, no dia em que foste criados, foram eles preparados. Olha só. Tu eras querubim. Olha só. Ou seja, irmãs, dentro da patente dos anjos, ele não era um anjo comum, ele era um querubim, que é uma patente mais específica e especial. Olha só. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permaneci no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha só, irmãs. Era tudo, né, reluzente, saía luz para todas as direções. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Olha só. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. O querubim da guarda, mais uma vez ele fala querubim, e em meio dos brilhos e em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, ou seja, ele era tão bonito, tão belo, que o coração se encheu. Tão lindo, tão belo, que o coração se encheu. Ó. E corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Olha só, irmãos. Lancei-te por terra, diante dos reis, e te pus para que te contemple. Olha, Deus lançou, né? Ele é um anjo caído, viu, amada igreja? Ele é um anjo caído. Inclusive, há algumas correntes de Gênesis 1, entre Gênesis 1:1, Gênesis 1 e 2, há milênios de anos que quando Deus ele lançou, ele deformou, né? Porque no Gênesis 1:1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 já fala que a terra era sem forma e vazia. Tem, mas há uma disparidade muito grande. E eu não vou ficar falando muito não, senão pode dar um nó aí em vocês, viu? Mas fato é que o texto está falando que ele se encheu de tanta formosura, de tanta sabedoria, que ele foi lançado, ó, lancei-te por terra, diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que se consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. E aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Olha só, irmãs. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirão. Irmãs, aqui nós vemos a própria personificação de Lúcifer. Lúcifer significa luz, né? Então ele era, como diz aqui, né, a palavra do Senhor, no brilho das pedras andavas, no versículo 14. Então essa palavra Lúcifer significa luz. Ele era um anjo querubim, irmãs, de luz. Então nós entendemos que esse principado, que depois quando ele caiu, o nome mudou para Satanás. Irmã Raquel, sim, que agora ele vivia agora em uma outra dimensão. E por conta daquele orgulho, daquela vaidade, daquela soberba, porque ele quis ser até mais do que Deus, como diz aqui o texto, né?
Subirei ao céu, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser, irmãs, mais do que Deus. Esse texto está aqui em Ezequiel 28 que eu li. Depois, se você quiser, Isaías 14 também fala sobre isso. Mas, irmãs, ele tinha um brilho, ele tinha uma formosura, ele era brilhoso, ele tinha uma beleza, uma formosura, ele era formoso, era bonito. Irmãs, Provérbios 16, vamos ler aqui Provérbios 16, 18. Eu quero ler aqui, irmãs, com vocês. Provérbios 16, 18. Vai dizer aqui: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Então ele se elevou tanto que ele caiu, foi lançado lá de cima. Eu fiz um esboço aqui, né? Tem um esboço, então vou ficar aqui olhando no esboço. Então, irmãs, hoje esse ser, ele habita onde? Ele habita nas trevas. Hoje esse ser, ele habita na escuridão, ele habita nas trevas. O inferno, ele existe, viu? O inferno, ele existe. Tem gente que não acredita nem no céu e nem no inferno, mas ele existe, né? O inferno, ele existe. O ser que vivia no céu, que vivia na luz por conta dali do seu orgulho, por conta da sua altivez, da sua vaidade, ele foi lançado. E hoje, desde que caiu, ele vive nas trevas, devido ao orgulho, aquela prepotência, achar que é melhor do que os outros, mas achar melhor, arrogante, aquela arrogância. Irmãs, existem pessoas com esse tipo de espírito. Lamentavelmente, existem pessoas com esse tipo de espírito e que estão sendo subjugadas e que vivem pelo governo desse espírito, o espírito do orgulho e da soberba que vem de Satanás. São aquelas pessoas que acham que são melhores do que as outras, são aquelas pessoas que têm um espírito competitivo, são aquelas pessoas que fazem facções, grupos para falar mal do pastor, da pastora, da missionária, do missionário, para falar mal de liderança. São pessoas vaidosas. A vaidade. Essa vaidade que eu falo, irmãs, é uma vaidade intrínseca, é uma vaidade de querer ser mais, melhor do que as outras pessoas. Não é a vaidade de um brinco, de um batom, não é uma vaidade externa, exterior, mas é uma vaidade do coração. Aquela pessoa vaidosa que se acha, né, melhor, que se coloca numa posição melhor, uma vaidade nesse sentido. Uma pessoa arrogante, uma pessoa rebelde. O que é uma pessoa rebelde? Uma pessoa rebelde, irmãs, são aqueles tipos de pessoas que não se submete a liderança nenhuma. Observe a vida de pessoas, talvez aqui até no canal tenha gente assim, que não frequenta igreja nenhuma. Fica aqui nesse vídeo, daqui a pouco vai para outro vídeo, fica em outro vídeo, aí vai para outro vídeo, o vídeo dos profetas, né? Que os profetas isso, os profetas aquilo. E a pessoa fica assim, não quer congregar, não quer se submeter a nenhuma liderança. Essas pessoas, elas não congregam porque elas não querem estar debaixo de uma autoridade. Elas têm problemas, dificuldades de se submeter à autoridade. Tem um livro do Atmani que fala sobre autoridade. Acho que o título do livro é isso, Autoridade. O Atmani, que é o nome desse homem, ele fala, do autor, né? Ele fala sobre autoridade. Pessoas rebeldes são pessoas que têm
problemas, dificuldades de se submeter à liderança. São pessoas questionadoras, questiona o líder, questiona tudo, né? Questiona. A questão não é questionar, porque falar algo chama o líder, né, em reservado, ou isso pode ser numa igreja ou então em um trabalho, setor do trabalho. São pessoas que tudo questionam, quer bater de frente com o líder, com a liderança. Você pode até conversar, colocar ali seus argumentos e chama a própria pessoa e ali conversa com essa pessoa, mas pessoas que têm dificuldade de se submeter, que têm a rebeldia intrínseca no seu ser e na personalidade, são pessoas que normalmente não concordam, e além de não concordar, que não é nem um problema, mas a questão é que começa a fazer grupos, facções, para derrubar, diminuir, enfraquecer a autoridade daquele líder ou daquela pessoa. Fica conversando com pessoas por detrás, fala por detrás. Então isso daí, irmãs, são características de pessoas que têm, que são submetidas a esse governo, né? Esse principado, essa potestade, melhor dizendo, de Satanás. Pessoas que não congregam porque não concordam com os pastores, todos os pastores, ela não concorda, em detrimento que a Bíblia diz, né, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para não deixar de congregar, como alguns já deixaram. São pessoas que não querem compromissos, né, com o ambiente chamado igreja, não querem compromissos com nada, elas querem viver segundo as suas próprias convicções. Isso daí, irmãs, são pessoas que certamente estão sobre a influência, o principado da potestade do próprio Satanás. Ele vive na divisão, ele vive principalmente influenciando, ele influencia, melhor dizendo, esses tipos de pessoas, porque são pessoas que não submetem, elas têm opiniões, têm muitas dificuldades, irmãs, elas têm muitas dificuldades, e para se submeter é necessário todo um trabalho espiritual para ter um espírito, um coração puro, quebrantado, e um espírito, irmãs, submisso, viu? Submisso. No entanto, irmãs, são pessoas que são persuasivas, são pessoas extremamente inteligentes, mas elas são persuasivas porque elas fazem as suas facções, os seus grupos, através de uma linguagem persuasiva. Lamentavelmente, tem um poder de convencimento muito grande. E aqui eu quero abrir, viu, irmãs, um parênteses aqui. Quando você for congregar em uma igreja, observa, viu? Vê quem é o pastor, de onde que veio. Não é bom você ficar... agora, eu que estou falando, busca uma igreja de base, uma igreja que tem fundamento, uma igreja que tem a história. Evite igrejas que surgiu ali na esquina, ali uma porta, e você não sabe que líder é esse, de onde que veio, quem consagrou ele, de que escola que ele veio, qual é a linha que ele segue. Evitem isso. Procure uma igreja que tem um fundamento, uma base, uma história para você congregar, porque, irmãs, não são todos os lugares, eu não quero generalizar, mas existem muitas situações que são abertas. Na verdade, aquilo dali é fruto de uma rebeldia, que a pessoa veio, né, de uma situação, porque criou lá uma situação adversa, sob a influência desse principado, dessa potestade do próprio Satanás. Então, cria-se facções, quadrilhas,
e funda ali um ministério, mas, irmãs, e detalhe, esse tipo de situação fica ali, mas daqui a pouco se dissipa, não flui, viu? Mas muito cuidado, é bom procurar uma igreja que tenha base, que tenha uma linha e que tenha uma história, viu? Que tenha uma linha e que tenha uma história. Então, essas pessoas, elas vão apresentar esses tipos de comportamento. No entanto, irmãs, no Novo Testamento, nós nos deparamos com uma figura ali que é a própria tipologia do inimigo, né? De tudo aqui que eu tô falando. Por exemplo, Judas. Judas, ele estava ali com Jesus, andando com Jesus, mas o coração dele não era puro. Não era puro. E se tem algo que vai fazer com que eu e você nós venhamos a ver a Deus, é um coração puro. A Bíblia vai dizer, né, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, irmãs, o próprio Judas, ele estava ali no meio, ele já dava alguns traços. Tem pessoas que já dão esses traços, viu? Às vezes em conversas eu já detecto alguma coisa, né? E dá para perceber, você percebe uma coisa aqui, outra coisa ali, você pergunta, a pessoa se esquiva, mas você não congrega, não tem igreja, não. Então você começa já a detectar, são pessoas, se você estiver muito ligado em Deus, muito ligada, você acaba percebendo, assim como Judas. Judas, irmãs, ele andava ali com Jesus, mas ele não estava ali com a inteireza de coração 100%. E diga-se de passagem, dentre todos eles, Judas era o mais capaz ele de todos, era o mais bem preparado de todos. Por quê? O próprio Judas, ele cuidava das finanças de Jesus. No ministério de Jesus tinha ali uma sacolinha, tinha ali as finanças. E o mais equilibrado, o mais sensato, o mais bem preparado para cuidar, possivelmente era Judas. Por isso que ele estava ali cuidando das finanças. No entanto, como Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele já sabia. Lá na frente ele vai dizer, um de vós há de me trair. E ele já sabia quem era. E o fato dele trabalhar ali no ministério de Jesus, principalmente tomando conta ali da parte financeira, eu creio que Jesus deu uma própria oportunidade para que ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Ele manteve-se ali mascarado. Irmãs, Jesus já sabia, mas ele se manteve ali mascarado e ficou ali e vendeu, né? Todos vocês conhecem, e não se arrependeu. Devido a uma índole, mas não se arrependeu. Então, no Novo Testamento, um exemplo, né, de uma pessoa que vive sob influência desse principado do orgulho e da soberba é o próprio Judas. Então, irmãs, ele não se humilhou. Ele não se humilhou. Como assim? Ele não se humilhou. Pedro se humilhou, mas ele não se humilhou. E uma das coisas lindas, irmãs, que quebra o governo desse espírito na nossa vida, viu, irmãs? É se humilhar, humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. Jesus, ele se humilhou, Jesus, ele se esvaziou, tomou forma de servo, o próprio Jesus. E sempre é necessário nós fazermos um exame em si mesmo para ver se nós não estamos sendo influenciadas ou influenciados por esse tipo de sentimento, do orgulho, da soberba, de querer ser mais do que o outro, mais importante do que outras pessoas. Por quê? Porque a nossa natureza, irmãs, ela é pecaminosa. Por isso nós precisamos alimentar mais o espírito do que a carne.
E é necessário fazer um exame, um autoexame e se humilhar na presença de Deus, não ter vergonha. Senhor, guarda o meu coração, toma o meu coração. Mas o único que foi e é humilde, ele falou, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender e ter essa consciência de aprender com ele. E se de repente você que está aí assistindo esse vídeo já se deparou em uma situação de querer ser mais importante, mas até a espiritualidade, mas tem gente que só a misericórdia. Não, eu sou mais espiritual, irmã Raquel, porque eu jejuo tantas horas, eu oro tantas horas, eu sou a irmã da canela de fogo, eu entrego visão, eu entrego revelação. Mas isso daí é ego, é orgulho, é vaidade. Uma pessoa assim tá, né, tendo influências desse tipo de principado. Então, irmãs, isso daí era um tipo de assunto que eu queria trazer para vocês. Mas eu fiz aqui um esboço, então de vez em quando que eu olhava, né, para o esboço para não me perder, até para não ficar bagunçado. Eu espero que Deus ele ministre melhor no seu coração. Se você quiser deixar um comentário, fique à vontade. A paz do Senhor.